Gente, a gente já está começando o painel. Então, se todo mundo estiver sentando. Pessoal, vamos começar? Beleza. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Meu nome é Sérgio Portela, eu faço graduação em administração na Boston University aqui. E a gente vai apresentar o painel agora sobre reforma social. Então, antes de começar, o pessoal da organização desenvolveu uma pequena estrofe, meio que para passar ao pessoal um pouco do propósito da conferência mesmo, e eu vou ler aqui para vocês. O propósito central da Brasil Conference é o diálogo. Por isso, a escuta ativa e o respeito aos interlocutores são fundamentais. Só assim construiremos um espaço que realmente nos conecte, para que juntos enfrentamos desafios e construímos soluções para um Brasil melhor. Beleza? Agora eu vou chamar o primeiro palestrante, Eduardo Suplicy. Um salve de palmas, por favor. O Eduardo Suplicy é economista, administrador e já foi professor universitário. Ele foi o senador mais votado da história de São Paulo e tem décadas de experiência em políticas públicas. Ele foi um dos fundadores do PT também. O segundo palestrante é Hussein Kalou. Um salve de palmas, por favor. Hussein é pesquisador de ciências políticas em Harvard, foi consultor sênior do Ministério de Relações Exteriores e diretor-geral do Departamento de Relações Exteriores do Supremo Tribunal Federal. Nosso terceiro panelista é Olavo de Carvalho. Olavo é escritor, conferencista, jornalista e filósofo. Foi professor da PUC, professor da PUC do Paraná e trabalhou na Folha de São Paulo, Época e o Globo, entre outros jornais de estado. Agora o nosso moderador, Pedro Henrique Cristo. Ele é paraibano, tem mestres em Harvard, em Public Policy. Ele tem background de arquitetura, mas hoje mexe com políticas públicas por Harvard e sua tese de mestrado virou aula na escola de design. Fato curioso, quando ele se formou em Harvard, ele foi morar na favela do Vidigal e montou um estúdio lá. Junto com a comunidade, criou o Park City, considerado o maior legado urbanístico do processo olímpico do Rio de Janeiro. Outro fato curioso é que, junto com o Jorge Paulo Lema, eles são os únicos que já participaram das 3 edições da Brasil Conference. Bem, todo mundo sentado, por favor.
Eu tenho essa missão de ser o moderador e gostaria de pedir a todos para primeiro sentarem, né, para a gente poder conversar. Eu vou fazer uma pequena introdução para contextualizar o que está acontecendo. Eu acho que uma das coisas mais legais de Harvard e do MIT é a oportunidade de a gente ter o contraditório e um diálogo com respeito, sempre com o objetivo de uma construção. Vou sentar também para ir com vocês. Pois bem, né? Foi falado aqui na minha introdução que eu morei na favela do Vidigal e quando eu me formei aqui em Harvard, eu tive a honra da minha tese virar aula na escola de desenho, mas eu sentia muita falta de um conhecimento de campo mesmo, porque eu sabia que as bases de dados estavam enviesadas, que o que eu escutava de um lado, dito de esquerda, do outro, de direita, que são conceitos ultrapassados, não eram reflexões reais da verdade, e fui lá saber eu mesmo, ser parte daquele contexto para entender como é que funcionava. E nesses 5 anos a gente dedicou a vida, a alma, todos os sacrifícios possíveis, nossa capacidade, trabalho, esforço, e conseguimos criar um parque, que era um lixão de 20 toneladas, um projeto criado pela comunidade, com investimento de R$350 mil. Está aqui a Patrícia, uma das investidoras, a primeira investidora, né, Patrícia? Dá um alô para o pessoal aqui, por favor. E envergonhada. Mas o Edu fez. E foi um processo pedagógico que a gente viveu, todas as partes da coalizão, tanto os investidores, nós experts e a comunidade, e a gente conseguiu criar o que foi considerado no meio urbanístico o maior legado olímpico do Rio de Janeiro, né? Que foi o terreno que mais valorizou em termos imobiliários, e a gente conseguiu dar controle da gestão territorial para a comunidade e a favela. O investimento de 350 mil foi transformado num parque valorizado em mais de 58 milhões de reais, só que a gente bateu no teto da ditadura que existe no Brasil hoje, que é a ditadura da corrupção e da violência. E quando você cresce, de certa forma, você chega a um tamanho que incomoda o sistema, você tem algumas opções. Ou você fecha com ele, ou você corre, ou você morre. E o que aconteceu foi que logo depois que o parque foi criado, lideranças lá do Poder Paralelo chegaram e quiseram tomar o controle do parque, o que eu e o presidente do parque, um senhor chamado Mauro Quintanilha, de 56 anos, nos negamos a fazer. E a resposta deles foi que a gente tinha 5 dias para fazer o que eles queriam, cometer um crime, que a gente se negou, ou então morrer. Então a gente está exilado em São Paulo agora, só que a vida joga limão em você tem que transformar em limonada, né? Então, nessa lógica, nesse contexto que a gente está vivendo no Brasil, tanta violência, só a Síria tem mais homicídios em números absolutos que o nosso país, e uma polarização cultural e política tão forte que existe, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nas próprias falas é: como é que a gente sai desse jogo de soma zero, onde se um ganha, o outro tem que perder, para a gente trabalhar num jogo de soma não zero, onde a gente pode ter uma interseção de interesses e ter um ganha-ganha na construção social, cultural e política do país. Então, eu gostaria de pedir ao senhor Eduardo Suplicy, se eu pudesse começar, por favor, 5 minutos. Obrigado. Muito obrigado. Para mim é uma honra aqui estar convidado por vocês de Harvard University, do MIT, para participar desse simpósio de extraordinária qualidade. Cumprimento tantas pessoas de enorme importância que, inclusive, nos honram com a sua presença, a começar com o presidente do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, o presidente Cláudio Costin, Alessandra Molon, e tantos outros que vejo aqui, e gostaria de cumprimentar, então, Hussein Kalaut, Olavo de Carvalho e Pedro Henrique. E respondendo à sua indagação, acho que é importante, cumprimentando-o pelo trabalho extraordinário ali no Rio de Janeiro, que possamos avançar para construir uma sociedade justa, civilizada, fazer do Brasil um país com muito maior grau de fraternidade, solidariedade. Para isso, nós precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo, mas valores tais como aqueles que estão expressos, por exemplo, em I Have a Dream, de Martin Luther King Jr., que mostra como precisamos levar em consideração esses valores para que um dia possamos todos estar juntos na mesa da fraternidade, desde aqueles que são filhos de ex-escravos e também aqueles que são netos ou filhos de ex-donos de escravos. Então, precisamos saber quais aquelas políticas, instrumentos de política econômica que possam significar a aplicação
destes valores e dos princípios tais como expressos por John Rawls em uma teoria da justiça, de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades, de igual liberdade, segundo o qual toda pessoa precisa ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, como de livre expressão, livre associação, ir e vir, votar, ser votado, e todas as demais que possam ser estendidas a todos na sociedade, de diferença, segundo a qual para qualquer diferença socioeconômica que possa existir na sociedade só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidades a todos. Suponhamos aqui que sejamos um bom time de futebol, de basquete, mas dentro desse time tem pessoas como o Pelé, o Garrincha, o Neymar, a Marta, a Hortência e a Paula. Então, nós vamos conversar com eles, olha, vamos definir a remuneração de cada um. Como vocês são craques excepcionais e nós queremos atingir o maior objetivo possível, ganhar o campeonato este ano, e vocês têm remuneração melhor do que a nossa, mas também nós vamos ganhar alguma coisa, não tanto quanto vocês, chegamos a um consenso, e aí as diferenças são de maneira a se justificar por igualdade. Instrumentos podem caminhar nessa direção, a boa educação para todos, as crianças, os jovens, os adultos, para os que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças. A reforma agrária num país ainda que é tão desigual na sua estrutura fundiária, a expansão do microprodução e o aperfeiçoamento das formas de transferência de renda. Nós temos diversas novidades que todos aqui sabem que o Brasil foi o primeiro país a aprovar em 2004 que instituirá por etapas, a critério do Poder Executivo, a renda básica de cidadania, direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação. Se trata de um instrumento que efetivamente colaborará para prover dignidade e liberdade real para todos. Nós temos hoje o Bolsa Família, que avançou significativamente. Hoje são 13 milhões e 700 mil famílias inscritas, quase 48 milhões de pessoas, quase um quarto dos 206 milhões, mas um dia, diz a lei, será estendida a toda e qualquer pessoa. Inclusive, diz a lei, aos estrangeiros residentes no Brasil há 5 anos ou mais, a ninguém será negado, até para o Olavo de Carvalho, ainda que ele não precise necessariamente. Mas, só que os que temos mais, como eu e ele, vamos contribuir para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha de uma pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência, segundo o qual, se tivermos um sistema que diz que quem não recebe até tanto tem o direito a tal complemento, e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciá-la, receber esse tanto, e daí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Isso. Mas qual será a maior vantagem? Exatamente do ponto de vista de que nos fala o grande Prêmio Nobel de Economia em Desenvolvimento como Liberdade, Amartya Sen, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos. Ele relata vereador, que... Desculpa interrompê-lo. Perfeito, a gente tem mais 30 segundos. Então, para aquela jovem que, por falta de alternativa, não tem outra maneira para dar de comer em casa para crianças e sua avó resolve vender o seu corpo, ou para o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, que, por falta de alternativa, resolve se tornar um membro da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver para si, para cada pessoa, na sua família,
a renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, essa pessoa vai ganhar, que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na minha cidade, em Harvard, no MIT, até que surja uma oportunidade, mas de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau de dignidade e liberdade para todos. A propósito, eu quero recomendar a todos o livro que acaba de sair, da Basic Income, do filósofo e economista Philippe Van Parijs, que foi aquele convidado para dar aulas de filosofia em Harvard, quando faleceu John Rawls, e que deu uma aula maravilhosa, convidado pelo Amartya Sen, aqui em Harvard. Eu vim assistir a primeira aula deles e fiquei encantado. Então, acaba de sair, Harvard University Press. Eu gostaria que você também pudesse ler isso lá. Ótimo, ótimo. Aproveitando o gancho, vereador... Eu vou dar para os 3 componentes da mesa aqui, renda de cidadania, saída pela porta, depois eu escrevo... Muito obrigado. Agora eu quero a dedicatória, viu? Muito obrigado, então. Obrigado. Muito bom. Ótimo. Caro Olavo, por favor, senhor. Senhor, por favor. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Um dos organizadores ou promotores deste encontro, o Dr. David Paris, eu não sei qual é a nacionalidade, nem portanto como se pronuncia o nome, deu uma entrevista à BBC dizendo que um dos grandes problemas do Brasil é a falta de diálogo, sobretudo entre direita e esquerda. Ele diz que cada um só tenta comunicar aquilo que já acredita, não havendo, portanto, interpenetração das consciências, nem diálogo algum, nem troca alguma. Mas, como dizia um amigo meu, fulano me eu vou sair perdendo na troca. Então, eu quero ler aqui para vocês um paragrafinho de um artigo que eu publiquei em 2012, no Diário do Comércio. Mas começar com um ponto de partida. Da independência até os anos 70 do século XX, a história social e psicológica do Brasil aparecia translúcida na literatura nacional. Lendo os livros de Machado de Assis, Raul Pompeia, Lima Barreto, Antônio de Alcântara Machado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado, Marcos Rebelo, José Geraldo Vieira, Ciro dos Anjos, Otávio de Faria, Aníbal Machado e tantos outros, tínhamos a imagem vívida da experiência de ser brasileiro, refletida com toda a variedade das suas manifestações regionais e epocais e com toda a complexidade das relações entre alma e história, indivíduo e sociedade. A partir da década de 80, a literatura brasileira desaparece. A complexa e rica imagem da vida nacional que se via nas obras dos melhores escritores é então substituída por um sistema de estereótipos vulgares e mecânicos até o desespero, infinitamente repetidos pela TV, pelo jornalismo, pelos livros didáticos e pelos discursos dos políticos. No mesmo período, o Brasil sofreu mudanças histórico-culturais avassaladoras que, sem o testemunho da literatura, não podem se integrar no imaginário coletivo, nem muito menos tornar-se objeto de reflexão. Foram 30 anos de metamorfoses vividas em estado de sono hipnótico, talvez irrecuperáveis para sempre. Muito bem, Aristóteles ensinava que a inteligência racional não opera diretamente sobre os dados dos sentidos, mas sobre as imagens criadas pela fantasia e estocadas na memória. Coletivamente, a literatura, a arte em geral, mas sobretudo a literatura, corresponde ao imaginário no qual as pessoas de uma determinada sociedade se reconhecem. Ou seja, há um acordo na esfera do imaginário antes de poder haver qualquer acordo ou qualquer diálogo na esfera das ideias e dos conceitos. Desaparecendo a literatura, não temos mais uma imagem operante da sociedade brasileira e da experiência de ser brasileira. Portanto, pergunto eu, que diálogo é possível nessas condições? Aquilo que as pessoas não conseguem sequer imaginar ou vislumbrar juntas, como vão discutir sobre este enigma, sobre este nada, sobre esta pura interrogação? O resultado acaba o diálogo, evidentemente. Não é culpa de ninguém. Não podemos dialogar porque não temos diante de nós o objeto imaginariamente representado chamado Brasil. A imagem se fragmentou em mil estilhaços, nós temos imagens grupais, imagens partidárias, ideologias partidárias, que são imagens, vamos dizer, fragmentárias, e entre esses elementos soltos não pode haver diálogo de maneira alguma. Ora, isso quer dizer que a destruição do imaginário brasileiro ela também tem outras consequências. A primeira é a destruição da linguagem. Não há mais uma linguagem comum
na qual nós possamos dialogar. Então, há anos eu protesto contra o uso de termos de ciência política como meros instrumentos de insulto. Por exemplo, o termo fascista. É impossível você ler qualquer petista escrevendo sobre tucanos ou tucano escrevendo sobre petistas que não apareça a palavra fascista. O Reinaldo Azevedo, cada artigo ele chama os petistas de fascistas e é chamado de fascista por eles. Digo, olha, eu estudei fascismo muito. Digo, não tem nada de fascismo, nem no PT, nem no PSDB. Fascismo é o nome de um fenômeno objetivo, existente, historicamente reconhecível, tá certo? E não é um porrete para você sair batendo na cabeça das pessoas. Mas por que elas fazem isso? Porque elas não conseguem se comunicar noutro nível. Não há um objeto visível sobre o qual possam conversar. O objeto desapareceu. A sociedade brasileira, a vida brasileira desapareceu do imaginário. Ela ainda existe na realidade, mas ela não aparece na literatura, não aparece no teatro, não aparece no cinema. É só você ver a lista de escritores que nós tínhamos nos anos 50 e 60, que era uma pleiade de gênios absolutamente formidável, com o que temos hoje. Entre os anos 80 e 90, eu fiz alguns trabalhinhos para a editora carioca Top Books, e um dos trabalhos eu escrevi Orelhas de Livros. E no fim de um daqueles anos eu reparei que os melhores livros do ano, os únicos que mereciam atenção, eram todos escritos por autores octogenários ou nonagenários. E eu disse, o que vai ser na geração seguinte? Vasculhando para ver quem na geração seguinte poderia manter a tocha acesa, eu vi que só tinha duas pessoas. Um era o Bruno Tolentino, poeta, meu amigo, e outro o romancista carioca Alberto Mussa. Bom, o Bruno morreu logo em seguida. Então, se morreu todo mundo, sobrou Alberto Mussa e eu. A minha avó me deu o nome de Olavo, quer dizer sobrevivente. Foi profético, quer dizer, morreu todo mundo, sobrou eu. E agora? O que eu faço aqui? Então, em resultado desse desaparecimento, não é possível raciocinar sobre o problema da sociedade brasileira. Então, nós temos aqui sugestões soltas, soluções soltas, que não são articuláveis numa concepção de conjunto, de maneira alguma. Então, a falta de diálogo não é culpa de ninguém, não é sectarismo, não é partidarismo. É realmente uma impossibilidade. Desaparecendo a linguagem pública e desaparecendo, portanto, a possibilidade de raciocinar, o que acontece? As inteligências caem. Segundo pesquisa da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje as universidades brasileiras têm entre os seus formandos 80% de analfabetos funcionais. 80%. Ora, quem são esses formandos? Eles são a classe dominante, são a raiz da classe dominante. Eles são futuros senadores, deputados, governadores, chefes de departamento, presidentes de empresas, etc., etc. Analfabetos funcionais. Eu confesso para vocês, há mais de 10 anos eu não consigo ler uma tese universitária de mestrado, doutorado, e eu leio muitas por curiosidade, Nossa. que não esteja repleta de erros de gramática brutais desde a primeira página. O que é isto, minha gente? Carola, 30 segundos, por favor. 30 segundos. Então, em resultado disso, nós temos uma devastação intelectual medonha. Então, nós podemos nos sentar e discutir quais são as soluções para os problemas. Eu digo, bom, é o seguinte, nós pretendemos resolver todos os problemas primeiro e ficar inteligentes depois. É possível isso? Eu acho que não. Então, eu acho que o momento daqueles que, componentes desta conferência, que são todos pessoas da classe dirigente, botaram a mão na cabeça e pensaram o seguinte, de onde surgiu tudo isto? Nós fizemos isto, todos nós. Não é questão de partido. Todos que administram e conduzem o Brasil há 30 ou 40 anos fizeram isso. Nada disso resultou de fatores fortuitos e anônimos. Tudo foi resultado de decisão errada. Então, a hora de botar a mão na cabeça e dizer, olha, nós fizemos isso, nós descobrimos, abrimos o caminho para a ratoeira e entramos. Agora nós temos que nos lembrar como entramos nisso e qual é o caminho de volta. É isso. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente na cidade de Cambridge, depois de 4 anos que eu vivi aqui. Retornei há pouco tempo ao Brasil, há cerca de 2 meses, para me juntar ao governo federal. Eu vim preparado para tentar amortizar as faíscas que sairiam do embate entre o Olavo e o Suplicy, mas vejo que eles se tornaram grandes amigos logo na entrada aqui. De modo que o meu papel aqui vai ser secundário. A natureza do tema de hoje está cheia
a dimensão e a do Brasil deveria dar a essa temática em toda. Então, você que no Brasil se criou a mania de projetos sociais. Eu acho que isso é um projetos sociais. É cuidado na sociedade. O Olavo trouxe um ponto também muito importante, que a gente não tem uma visão de país para a gente almejar, trabalhar por ela, falta essa objetificação do que é o Brasil e essa identidade. E o Hussein traz essa narrativa que é fundamental, de que ninguém é dono de nenhuma reforma social, que isso são projetos de Estado. Nesse sentido, a minha próxima pergunta para vocês três, de forma um pouco mais rápida vocês responderem, quais seriam as 3 reformas de Estado, não de governo, que dependem de 12 a 20 anos de trabalho de partidos de centro-esquerda, centro-direita, de centro e outras vertentes, que cada um de vocês proporia, que vocês acham que vocês proporiam em comum, que vocês concordam? Se puder começar, o Suplicy, e depois chega para você, Hussein. Por favor, vereador. Bem, primeiro quero dizer que estive muito de acordo com algumas das suas observações sobre a necessidade de dialogar mais. Eu não costumo chamar meus adversários de fascistas e também não sou assim chamado, mas eu acho que é importantíssimo estarmos desenvolvendo diálogo e chegarmos a objetivos comuns. Eu quero ressaltar a proposta da renda básica de cidadania, foi aprovada em dezembro de 2002 e em dezembro de 2003, no Senado e depois na Câmara, por todos os partidos. Então, eu acho que, tipicamente, isso pode alcançar, só que precisamos levar em consideração, quero propor ao Hussein que, aliás, como secretário, constituir um grupo de trabalho, acredito que possa ser chefiado pelo IPEA, onde há economistas, por exemplo, como o Serguei Soares e Pedro Herculano, que fizeram um estudo em 2011, por exemplo, comparando o Bolsa Família, o Salário Família e o desconto de imposto de renda permitido para cada pessoa que ganha muito, mas que pode descontar o imposto de renda por dependente até 16 anos, e sendo que esse é maior que os outros 2, mas uma renda base dos brasileiros para usar a instituição como um primeiro destes 3 instrumentos que podem ter a sua consecução o mais cedo possível. Ressalto que mais e mais países em todo o mundo estão implementando formas de renda básica de cidadania, mas a mais bem-sucedida, se me permitem aqui, eu vou precisar 2 minutos para falar, falo no final, é o que acontece para o final, no Alasca. por favor. Eu falarei quando tiver outra oportunidade, mas vou contar o que acontece no Alasca, mas também em Macau, que eu visitei desde 2008. A Finlândia começou a experimentar neste ano. Utrecht e 20 cidades da Holanda querem experimentar, a província de Ontário, no Canadá, também, e assim por diante. E, claro, que o outro ponto importantíssimo é a melhoria da qualidade de educação para todas as pessoas, e sobre isso vocês vão ter aqui a palavra de tantas pessoas que vão falar a respeito, como a Cláudia Coutinho, o Cláudio Haddad e tantos outros. E eu acho que também avalio como muito importante que estejamos implementando, estimulando as formas de economia solidária, de cooperativas, que constitui um outro instrumento formidável para se atingir maior igualdade. Obrigado. Carola, por favor. De ação sem... Nós sabemos que 80% dos formandos das nossas universidades, da nossa classe dirigente, é composta de analfabetos, com 70 anos agora. Basta pegar as e a ausência de cooperação positiva entre elas. Você pega uma universidade como, por exemplo, a minha, a Universidade de Brasília, pega na área de ciência, talvez na área de biologia, estão avançados. Uma outra universidade federal,
que fica a menos de 300 quilômetros nessa mesma área, ela é absolutamente carente, ela é absolutamente disfuncional, mas ela é boa em outra coisa. Então, os nossos centros de pesquisa entre as universidades não são interconectados, eles operam de forma totalmente descoordenada e dispersa. Tá? A gente não consegue organizar de modo orgânico e até sistêmico os nossos melhores centros de pesquisa. Eles operam de forma, digamos, fragmentada. E isso graças ao modelo que nós temos. Eu estou falando de universidade pública, privada é outros 500, mas o modelo de universidade pública no Brasil é muito ruim. Tá? O que é preciso fazer? Uma reforma? Sem dúvida nenhuma. Mas reforma toca quê? Quebra de monopólio. Como é que se quebra o monopólio? Eis a discussão. E isso, me parece que o Congresso Nacional está um pouco ausente desse debate sobre essa reforma específica no ensino superior. E a ausência de um consenso. O Brasil é um país que não produz ciência. Ponto. Não se investe em ciência. O investimento em ciência é entendido como gasto, não como matéria de segurança nacional, como disse, ou como projeto de Estado. Vai em qualquer universidade federal o dia que você precisa fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa. Se você conseguir tirar R$2.000, por favor, me procure que eu te dou outros 2.000 iguais. Não se consegue. Tá? Então, eu acho que nós precisamos reorientar as nossas prioridades, e especialmente no campo educacional. Tá? E isso não quer dizer, se a gente focar na primeira infância, não tem que focar na qualificação dos professores, não tem que focar na reforma do ensino superior universitário. Qual é o estímulo dos professores universitários, dos pesquisadores universitários no Brasil? Por exemplo, o sujeito que quer desenvolver uma pesquisa não tem recursos, não tem instrumentos, não tem meios. E, literalmente, a nossa academia, desculpa o termo, vai se emborrecendo. E nós passamos a ter o quê? Fuga de cérebros. E esse é um dos grandes fenômenos que o Brasil sofre hoje. Não sei se eu respondi, mas eu acho que as nossas prioridades deveriam se concentrar nesse campo como uma agenda social fundamental para o nosso desenvolvimento. É excelente, que está bem claro que a gente tem um propósito em comum, que é a reforma educacional do Brasil. O grande desafio é que qualquer reforma de Estado é antes uma reforma no meio político. Tem que ter uma ação política coordenada. E eu, pessoalmente, quando vim aqui para Harvard, vim dedicado a estudar educação, né? Muito inspirado pelo trabalho da Cláudia, que está aqui. Inclusive, quando a minha tese virou aula, foi ela, a secretária de Educação, que transformou a aula, não só no estúdio, mas também numa escola lá na Rocinha, então eu te agradeço pessoalmente. Mas fiquei com aquela coisa, né, que a gente bateu no teto da corrupção, a gente viu todas as dificuldades que é para se desenvolver um trabalho na Secretaria de Educação, como no Rio de Janeiro, você conseguiu grandes resultados lá. E a gente fica questionando a nós mesmos como é que a gente pode agir mais na política. E a tentativa maior que os grupos de nossas faixas etárias tiveram foi: vamos influenciar a política pública, vamos ser diretores de fundação, vamos ser secretários executivos, o que é um conto de fadas. Você só faz política pública como político eleito. Então, por isso, eu e outras pessoas fundamos um movimento chamado Brasil 21, que a gente está dialogando com o Partido Novo, João Dionísio está aqui, que junto com a rede, eles têm a honra de ser os únicos partidos que não fizeram Caixa 2, né? A gente tem que reverenciar isso. E foi muito interessante o que o João me falou quando eu conheci ele. Ele fez: Pedro, eu não vou abrir outra ONG, vou abrir um partido, porque esse é o medo da gente inferir para uma real mudança. Então, na arena política, temos que trabalhar agora pela questão das coligações, para fazer uma reforma de Estado. Para a gente abrir para o pessoal aqui para as perguntas, que coligações possíveis cada um de vocês vem de forma bem rápida e sucinta, capazes de liderar essa reforma de Estado que o Brasil precisa, enquanto nossa janela demográfica se fecha nos próximos 15 anos, e a gente já tem uma previdência caríssima, vai ter ainda mais caras, sem nenhum ganho de produtividade nem valor agregado na economia. Por favor, se você. Queria que... Encontrei uma divergência com o Olavo de Carvalho, porque ele disse que está com 5 anos menos do que eu e não tenciona propor em vida que ele consiga almejar, conseguir uma meta. E eu quero dizer que, embora com 75 anos, um dos objetivos principais do meu restante de vida é, enquanto eu estiver vivendo, ver a aplicação da renda básica de cidadania
no Brasil. E me empenharei, e quero ver se consigo até que ele se junte a essa coligação, porque se nós formos ver, e ele vai observar que quais os filósofos que são a favor dessa medida, desde o Aristóteles, o Confúcio, no Antigo e no Novo Testamento, estão todos os grandes pensadores, assim como o bispo Desmond Tutu, Martin Luther King Jr., Amartya Sen, John Kenneth Galbraith, ou até pessoas como Friedrich von Hayek e Milton Friedman, são todos coligados na direção de se garantir o direito à sobrevivência de todas as pessoas na humanidade, e eu quero muito coligar-me com todos os partidos políticos que venham a abraçar esta causa. É isso. Muito bacana, muito bacana. Olavo, por favor. Olha, eu não sei a resposta a essa questão. Quais as coligações deveriam fazer para promover as grandes reformas, etc. Essa questão está infinitamente acima da minha capacidade, como está infinitamente acima da capacidade de todo o parlamento brasileiro e de toda a classe universitária brasileira. Essa que é a... Vamos dizer Então, acho que a gente faz, a gente desiste, não, temos que lutar, né? Em primeiro lugar, nós vemos que o ponto nevrálgico aqui é a educação. Aqui estamos de pleno acordo, aqui todos nós. Só que a palavra educação, o conceito de educação, pressupõe uma hierarquia de valores, uma separação entre o que merece ser transmitido e o que merece ser esquecido. Ao passo que essa distinção, hoje, ela é combatida por toda a classe falante no Brasil. Se você disser, por exemplo, que um quadro de Pulsão ou de Velázquez vale mais do que um grafite na parede, você é chamado de fascista. Então, o conceito mesmo de educação está destruído na base. Se não há uma separação, uma distinção entre o que é valoroso e deve ser transmitido à próxima geração e o que não precisa ser transmitido, acabou a educação. Então, isso quer dizer que o problema da nossa educação não é assim, não é falta de verbas, não é um problema administrativo, não é um problema econômico, não é sequer um problema político. Nós não temos a concepção de educação. E não temos a concepção de educação por quê? Não temos a concepção de Brasil, não temos a visão integral da sociedade brasileira que tínhamos em outra época. Então, o objeto do nosso pensamento desapareceu da nossa frente e nós não conseguimos enxergá-lo e o substituímos por palavras. Por exemplo, nós falamos em direitos. Eu não tenho a menor dúvida de que o nosso amigo aqui, o ex-senador Suplicy, tem razão ao dizer que toda pessoa ao nascer tem certos direitos. Mas, como ensinava a filósofa Simone Weil, os franceses pronunciam Weil, mas eu me recuso a fazer isso, no livro L'Enracinement, o Arraigamento, que é um dos grandes livros do século XX, ele diz assim, então o que é um direito? Direito não é nada mais do que o efeito. Se eu digo, por exemplo, as crianças têm direito de ser alimentadas, mas eu não sou capaz de dizer quem tem a obrigação de alimentá-las, na verdade elas não têm direito nenhum. Então, em vez de dizer cada brasileiro tem direito a isso, nós temos que assinalar quem tem a obrigação de atendê-los. A nossa Constituição está cheia de direitos, mas não diz quem tem a obrigação de atender a esses direitos. Então, não adianta nada. Então, está na hora de começar a fixar as obrigações dos diversos setores da sociedade, das diversas classes sociais, qual é a obrigação do empresariado, qual é a obrigação do político, qual é a obrigação do professor universitário, qual é a nossa obrigação aqui, e assim os direitos decorrerão disto sem precisar sequer ser proclamados. Você vê, a primeira grande proclamação de direitos que houve na história foi a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, que foi a Revolução Francesa. Seguiu-se o quê? Uma sangueira desgraçada, a queda da França na ditadura de Napoleão e um século inteiro de crise dos quais a França não saiu, na verdade, até hoje. Então, essa palavra direito, cada vez que eu escuto, olha, você tem direito, eu falo, não quero, por favor. Eu tenho medo dessa coisa. Entendeu? Eu estou aposentado, teoricamente, faz 25 anos, nunca fui buscar o dinheiro. Nunca. Porque acho que isso dá azar. Obrigado, senhor Olavo. Hussein, por favor. Pedro, respondendo objetivamente a tua pergunta, eu acho que não é tão relevante quais são as coligações políticas no Brasil que vão se entender em torno de um tema pontual, seja ele educação, reforma social focada, enfim, em redução da pobreza ou outra coisa do gênero. Até porque essas coligações, elas se modificam posteriormente.
né? Elas sofrem transmutações. Então, o que importa, de fato, é um pacto de Estado em torno de alguns temas pontualmente, em que todos estejam comprometidos a implementar essas reformas. Isso que importa. Não importa se você vai fazer uma coalizão entre 5, 6, 10, 15 ou 20 partidos políticos, se ao cabo, 6 meses depois, essa coalizão ela vai ruir, os 6, 7 delas, 6, 7, 8 partidos saem dessa coalizão. Isso é irrelevante, na verdade. O importante é quais são as prioridades, como executar essas prioridades, qual é o compromisso de cada partido com essas prioridades, ok? E que resultados nós queremos, isso que importa. E aí, se você tem isso definido, você muito mais facilmente consegue organizar o sistema político em torno disso. Essa é a minha resposta. Quem diria, hein? Quem diria, você, que nessa mesa quem ia discordar ia ser nós dois? Pô, nós estamos quase ganhando um prêmio Nobel da Paz aqui. Exatamente. Mas, em resposta, eu acho que sim, as coligações ruins, e se com coligações elas já ruins, imagina sem, né? Na prática a gente tem visto um pouco diferente, mas sua opinião é válida também. Queria abrir para 2 perguntas, um homem e uma mulher, por favor, quem está interessado? Ela ali, por favor. Se apresenta e, por favor, a gente tem uma regra lá em Harvard, e aqui no MIT também, que você tem que fazer uma pergunta, tá certo? Tá bom. É isso. Exatamente. Vem pra cá. Vem pra cá, vem pro meu lado aqui. Vem. Pronto. Onde ir? Okay. Você falou... Meu nome é Letícia, sou estudante de Stanford. Eu queria falar com você porque você disse que a educação no Brasil está obsoleta, que eu concordo, e... Quais mudanças você acha que seriam interessantes para fazer com que o nosso ensino superior formassem pessoas que realmente soubessem e não analfabetos funcionais? Você quer começar? Faz. Uma pergunta muito boa, muito reflexiva, e eu acho a educação da primeira infância, de 0 a 2 anos, é fundamental. 0 a 3 é fundamental para a formação daquele jovem brasileiro. Isso é um ponto estrutural. Segundo, a capacitação do professor que vai orientar, cuidar dessa formação básica inicial. Então, nós temos um grande déficit no nosso país na formação dos professores da primeira infância. Eu acho que isso é estrutural. Segundo aspecto, eu acho que no Brasil o nosso foco para a pesquisa como motor necessário e fundamental para a geração de ciência e inovação, ele não obedece a nenhuma arquitetura estratégica de longo prazo. Tá? Os investimentos, eu concordo com o Olavo em algum sentido, dinheiro tem, pessoas competentes existem no nosso país, mas talvez o que falta na minha percepção, como acadêmico, é uma orientação estratégica, a definição de prioridades, é como fazer, por que fazer, qual é o resultado que nós queremos. Isso tem pouco a ver também com uma identidade de país, que país nós queremos ser, né? Que país nós almejamos ser, qual é a marca Brasil, né? É isso que eu acho. Por favor. Não está dando para me ouvir, não. Alô, oi, boa tarde, bom dia. A minha pergunta é para o senhor Olavo de Carvalho. Eu fiquei muito impressionada com esse dado de 80% de analfabetismo funcional entre formandos. Eu fui olhar o estudo de 2015 do Instituto Paulo Montenegro, que faz um estudo anual sobre analfabetismo funcional no Brasil, e o dado que eles estão apresentando é de 99% de formandos de ensino superior alfabetizados funcionalmente, e 71% das pessoas que entram no ensino superior alfabetizadas funcionalmente. A minha dúvida é, de onde vem esse dado? Tá. Porque eu acho que essa discussão precisa ser embasada em algum nível de realidade. Tá. Com certeza. A evidência científica é sempre importante e agradecemos a pergunta. Mais alguma pergunta?
E vamos encerrar aqui, gente. Infelizmente, eu também queria continuar mais meia hora. A gente tem muito para conversar, mas a gente continua lá fora, tá certo? Da pesca, mas boa parte da população era muito pobre. Então ele disse, vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para conseguir. Uma vez aplicado, deu tão certo que 10 anos depois tornou governador do estado do Alasca. Jay Hammond era o seu nome. O Alasca descobriu, ao final dos anos 60, enorme reserva petrolífera. Em 1976, o governador Jay Hammond disse, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, pois o petróleo e outros recursos naturais não são renováveis. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo e recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. Quis que todos apreciassem, debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2 para 1 venceu. E desde então, aqueles 25%, por alguns anos foi 50% dos royalties, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em US Bonds, título de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia. Dos Estados Unidos internacionais podem ver no Alaska Permanent Fund ações de mais de 100 empresas brasileiras, que significa que nós contribuímos para que isso exista lá, empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão no início dos anos 80 para 55 bilhões de dólares hoje. Cada pessoa residente no Alasca um ano ou mais passou a receber, desde que ela era residindo há um ano ou mais, nos primeiros anos 300, 400, 500, em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, $3.269 por pessoa. Desculpa, é porque a gente está muito esgotado. Pai, mãe, 3 crianças, deu $16.300. Isso foi no último ano de Sarah Palin. Consequência, para concluir, Alasca, 1980, mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com Ítaca, os mais igualitários dos Estados Unidos, constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim deste sistema. Um exemplo muito bem sucedido. Permita só que eu falei presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje é a Carmen Lúcia, mas ele é presidente do TSE, o Gilmar Mendes. Obrigado. Muito obrigado. Senhor Olavo, por favor. O microfone está na sua esquerda. Isso. Então, qual é a prioridade 1? É uma coisa da qual nunca vocês vão ouvir falar, nem na mídia, nem no parlamento. Prioridade número 1 é a educação dos intelectuais, porque os intelectuais são os agentes principais de formação e transformação da sociedade. Eles são os pilotos da mentalidade pública. E se eles não estão preparados, eles não vão preparar ninguém e não vão fazer nada de bom. Tá certo? Isso aí não pode ser um plano de governo, evidentemente, isso tem que ter uma iniciativa da própria sociedade. Aqueles que estão conscientes do problema têm que agir. Eu estou agindo, vai fazer mais de 20 anos, para este fim. Eu não vou resolver nenhum problema social, tá certo? Não vou melhorar a renda básica do brasileiro, não vou fazer nada disso. Mas eu prometo para vocês, eu vou legar para a geração seguinte uma camada de intelectuais muito mais sérios e muito mais preparados do que aqueles que nos antecederam. Isso é o que está dando para eu fazer, mas eu acho realmente que esse é o problema central. Vejam a lista que eu dei aqui, vejam o que era a alta cultura brasileira nos anos 50 e 60 e o que é hoje. Isso não é brincadeira, gente. Cultura não é um adorno, cultura não é a cereja do bolo, é a fórmula do bolo. Como eu disse no começo, não adianta você tentar resolver todos os seus problemas para tornar inteligente e culto depois. É exatamente o contrário. Então, há 50 anos estamos invertendo as prioridades. A solução é essa, a solução é aquela. Ninguém sabe todas as soluções, mas nós sabemos que se não houver os agentes qualificados, nenhuma solução vai funcionar jamais. Então, esse é o problema número 1 do Brasil, a formação dos intelectuais. A nossa classe intelectual decaiu de uma maneira impressionante.
muito mais até do que a educação básica, tá certo? Se você comparar a qualidade do debate intelectual no Brasil nos anos 50 e 60, o que tem hoje é uma coisa de você chorar. Né? Ótimo, obrigado. Hussein, palavra rápida? Tá bom, então eu vou pegar a palavra do Hussein e vou usar para mim. Pedrão, eu acho que o grande problema é a questão da segregação. Né? O James Baldwin, que é o intelectual do movimento civil americano, falava que segregação é a convergência de apatia moral e ignorância. E as nossas elites intelectuais, profissionais, na verdade, são muito apáticas moralmente em relação aos problemas da nossa sociedade, são muito ignorantes em relação às realidades que as pessoas vivem. Lá em Poá, onde o Edu Lula faz um excelente trabalho, no Capão Redondo, na Janaína, fez toda a sua vida, seu trabalho foi eleito vereador em São Paulo. Então, eu acho que a gente em Harvard, no Haiti, precisa de uma educação também. Foi por isso que eu fui morar na favela, para saber qual era a realidade. Eu estava de saco cheio de ouvir do PT e do PSDB coisas que não eram reflexo do que acontecia. Então, vamos trabalhar juntos todos. Eu fiquei inspirado de vocês. Agradeço muito a elegância, a diplomacia, o nível intelectual da discussão e os dados. A gente checa depois, Alessandro, com certeza. Sou o Marina, com esse objetivo de sair do conto de fadas, Olavo, e trabalhar na política, onde o senhor, Eduardo Suplicy, fez uma carreira tão brilhante, e onde você luta tão fortemente pela ética e a evidência no trabalho. E mais importante que tudo, a gente sempre lembrar que se o Brasil é o país do futuro, o futuro começa agora e cabe a gente fazer ele. Muito obrigado, pessoal.